ótimo com vocês. Irmãos, hoje eu queria falar sobre salvação. É um tema que eu adoro, né? Amo muito falar de salvação, apesar de que eu quase não falo, né? Mas tudo tem um tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu, né? E hoje, desde ontem que eu tô com isso ardendo no meu coração, para falar de salvação. Desde ontem. Então essa é a palavra que eu vou trazer. Em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, nos fala sobre dois homens. Um se chamava Lázaro. Esse Lázaro aqui não é aquele amigo de Jesus que morreu, Jesus ressuscitou ele, não. Isso aqui é outro Lázaro. E ele era um mendigo. Ele ia na porta de um outro homem mendigar. Todos os dias ele comia os farelos que caíam da mesa desse homem. E eles morreram na mesma época. Eles morreram na mesma época. E esse homem, ele foi para o inferno, foi para o Hades. O inferno não, ele foi para o Hades, lugar de tormento. E Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão, lugar de repouso. Né? Por quê? Hoje em dia, quem morre sem Jesus não vai para o inferno, vai para o Hades. Hades é um lugar de tormento. Hades é um lugar de tormento. E quem morre com Jesus vai para o lugar de repouso descansar, que se chama o seio de Abraão. Né? E esse homem, lá no Hades, Deus permitiu uma coisa que não existe. Porque a Bíblia diz que uma vez que você morre, segue-se o juízo. Quem está no inferno não vai para o céu. E quem está no céu não vai para o inferno. E nem volta para a terra. Nem volta para a terra. Não tem como. Só que eu acho que para escrever essa passagem aqui, Deus permitiu que aquele homem, lá do Hades, lá do lugar de tormento, tivesse uma visão privilegiada. Visse o Lázaro mais uma vez. Lázaro estava passeando com o pai Abraão. Ele estava no seio de Abraão, passeando com o pai Abraão. E ele olhou aquele homem lá do Hades, lá do lugar de tormento. Ele olhou e disse assim: Pai Abraão, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro, o mendigo, molhe o dedo e me refresque a língua. Gente, tá difícil pra me ler que eu tô sem óculos, sabe que eu não enxergo, né? Mas estamos indo. Me refresco a língua porque estou atormentado nesta chama. Que diz que o inferno é uma chama que não apaga. É uma chama que não apaga. É fogo que não acaba. Diz que lá também tem bicho. Aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Lá no Hades, né? Marcos, capítulo 9, versículo 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Uma vez indo para lá, é inferno eterno. Quando vem o verão quente, a gente diz que o inferno é aqui. Só que aqui a gente tem sombra, não é verdade? Aqui a gente tem um ar-condicionado, quem tem, né?
um ar-condicionado, ventilador, a praia, a piscina. A gente não está no inferno, não. Como eu acabei de ler, no inferno, lá no Hades, no inferno, no lugar de tormento, o fogo nunca apaga. E nem o bicho nunca morre. É um lugar terrível. Tem pessoas que se suicidam, tiram a própria vida, achando que vai ter descanso nos seus sofrimentos. Tiram a própria vida, achando que vai resolver, vai descansar e não vai. Vai para um lugar pior, ser queimado, comido por bicho eternamente. Por quê? Porque tirou a própria vida, porque se matou antes do tempo. E o inferno não é aqui, não. Isso aqui não tem nem comparação com o inferno. E lá é eterno. Uma vez que vai para lá, não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. E o pai Abraão disse: lembra-te que recebeste os teus bens em vida, Lázaro somente males. Aquele homem que foi para o inferno se arregalou na terra. Teve tudo do bom e do melhor. Enquanto o mendigo Lázaro, ele sofreu muito na terra. Se você é cristão, tem uma vida de sofrimento, de tormenta que nunca acaba, saiba que grande é o seu galardão no céu. Ah, irmão, é mendigo vai para o céu e quem trabalha, quem tem uma vida boa vai para o inferno? Não. Isso aqui está na Bíblia, foi uma passagem. Você ter uma vida boa na terra, se você aceitar Jesus, você também vai para o céu. Quem te dá passagem para o céu, não é você ser miserável. Não. Quer dizer, o mendigo foi que morreu na cruz? O pobre foi que morreu na cruz? Não. Quem morreu na cruz foi Jesus. A salvação é só através dele. Então tem que aceitar ele e permanecer até o fim. Isso aqui foi só uma passagem bíblica que aconteceu e foi escrita. Tá entendendo? Não tem nada a ver. Você pode ter tudo do bom e do melhor na terra. Ser uma pessoa muito bem sucedida, e se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Porque é o próprio Deus que te dá prosperidade. Salomão era um homem muito rico. Davi. E quem deu prosperidade para eles? Foi Deus. Eu sou a favor da prosperidade. Queria eu me abraçar com as duas mãos e muito feliz. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia abraçar com as duas mãos, ia ser muito feliz. Não é você não ter dinheiro que vai te levar para o céu, não. Quem leva para o céu é Jesus. Não é o mendigo, não é o pobre. Não, isso aí não tem nada a ver. Jesus, ele não tinha dinheiro, ele não ostentava o dinheiro, ele não tinha nem onde inclinar a cabeça. Entendeu? Mas ele se vestia muito bem, de linho puro. Ele se vestia muito bem. Não é isso. Davi era riquíssimo. Salomão e outros mais. Quem deu a riqueza para eles? E eles não estão agora repousando no seio de Abraão? Estão. Então não é isso. Isso aqui é só uma passagem bíblica. Como eu queria falar de salvação, eu como já falei de outras, eu queria trazer essa aqui para mostrar para você
a importância de aceitar Jesus e permanecer até o fim. Para não ir para um lugar de tormento onde o fogo nunca apaga. Está escrito em Marcos, como eu já falei, capítulo 9, versículo 44, onde o fogo nunca apaga. E o bicho nunca morre. O que o pai Abraão respondeu para aquele homem? Lázaro teve somente males e agora está sendo consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte de que não dá para passar daqui para vós e não poderiam nem de lá para cá e nem de cá para lá. O que o pai Abraão falou para ele? Não tem como eu te ajudar. Não tem como. Porque é impossível. Existe um abismo entre nós. Existe um abismo entre o céu e o inferno. Uma separação muito grande. Então, o que o pai Abraão falou, nem que eu quisesse, não tem como você passar para cá e nem a gente passar para aí. Como ele vai molhar a ponta do dedo para refrescar a sua língua, se não tem como a gente passar para aí e nem você para cá? É uma ordenança de Deus, não tem como. Uma vez que morre, acabou, segue-se o juízo. Céu ou inferno, qual foi a sua escolha? Gente, eu não estou falando de vida sentimental. Eu não estou jogando indireta para ninguém. Essa palavra que eu estou trazendo aqui é muito séria. Estou falando de salvação mesmo. Ponto. Né? Então, o que o pai Abraão falou? Não tem como. Não tem como. É uma ordem de Deus, acabou, morreu, segue-se o juízo. Céu ou inferno, qual foi a sua escolha na terra? Qual o destino que você quis? Tem pessoas que não gostam de mim porque eu trago muito palavra de salvação. Uma vez eu fui pregar para uma pessoa da família, salvação. A pessoa não quis ouvir. Ficou com medo. Falou, não gosto de ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. A verdade, as pessoas não querem ouvir. Tem medo. Mas pior será morrer sem ouvir essa verdade. Pior será passar dessa vida para outra sem ouvir essa verdade, sem acreditar nela. Não tem mais volta. Não vai ter como se arrepender depois. Depois da morte, segue-se o juízo. Acabou. Não adianta falar aquela doida, louca, lá no YouTube. Falou, eu não acreditei. Agora eu quero voltar lá, me arrepender, pedir perdão, aceitar Jesus. Não tem mais jeito, acabou. Nem Jesus vai poder fazer mais nada. Porque a ordem de Deus, depois que morrer, segue-se o juízo. Céu ou inferno, qual foi a sua decisão? E aquele homem disse mais: Pai, além disso, e disse o homem: rogo-te, pois, então, pai, que mandes na minha casa, alguém na minha casa, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho deste lugar, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E disse o pai Abraão que isso não podia acontecer. E depois da morte segue-se o juízo. E aquele homem falou, tá bom, não vai refrescar minha língua? Não tem como, pai Abraão. Não tem como Lázaro refrescar minha língua. Não tem como
né? Então manda alguém na minha casa. Olha o que aquele homem falou. Manda alguém na minha casa avisar acerca deste lugar de tormento onde eu estou queimando noite e dia. Que dê testemunho deste lugar, que fale deste lugar, para que eles não venham para cá. E o pai Abraão disse que não dava, não tinha como. Só que essa palavra ela é pregada em todo lugar, a gente está sempre falando de salvação. As igrejas, os lugares, mas as pessoas não acreditam. Não acreditam. Eu coloquei vídeo aí falando de Jesus, escreveram lá assim, Jesus não vai voltar. Porque as pessoas não acreditam. Por quê? Já se passou muito tempo. Porque também é uma coisa impossível. Você olhar na nuvem e ver uma pessoa vindo. Uma pessoa que já morreu. Ele morreu e ressuscitou. Sabe, as coisas de Deus são sobrenaturais que as pessoas não acreditam. E também já tem muito tempo. Mas é aí que está, a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Aquele que não acredita já está condenado. Mas aquele que crê, né? Ele acredita, aceita Jesus e segue. Gente, xingaram um palavrão lá na rua. Eu escutei aqui muito alto. Se vocês escutaram, perdão, vou até botar a musiquinha aqui. Esqueci da musiquinha. Palavrão lá na rua, gente. Faz quanto vocês não escutaram não, tá bom? Eu esqueci de botar a musiquinha. Eu não vou estragar um vídeo, que já tá quase no final, por causa disso, né? Faz quando vocês não escutaram. Foi lá na rua, tá, gente? Perdão, em nome de Jesus. Às vezes não dá para vocês escutar, às vezes é só eu que escuto, então eu não vou cortar o vídeo não. Esqueci, né, gente, da musiquinha. A luta espiritual é muito grande, se a gente não ficar vigilante, acontece essas coisas, né? Foi lá na rua o palavrão, foi muito alto. Eu espero que vocês não tenham escutado. Está ardendo em mim essa palavra de salvação desde ontem. Desde ontem. Que eu estou sentindo de trazer essa palavra. Então muitas pessoas não acreditam mais que Jesus vai voltar. Não acreditam nem que ele existe. Né? Mas é uma verdade muito grande. Oh, glória, comercial, gente, espera aí. Estéreo. Né? Mas a salvação é só para aqueles que crêem. Aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Porém, os que não creem já estão condenados. Não sou eu que estou falando, não. Isso é uma palavra que está na Bíblia. Por mim, eu gostaria que todos subissem, que todos fossem salvos. Mas isso não depende de mim, depende de quem ouve a palavra. Depende de cada um. A salvação individual. Não é verdade? Então ele falou que não tinha como. Hoje é o dia aceitável. A mensagem está sendo dita hoje. Depois que morrer, mandar ir lá na casa, avisar para irmão, para tio, para tia. Não adianta. O mundo inteiro já está sabendo da vinda de Jesus. Estou falando da vinda de Jesus. Não estou falando de nada de vida sentimental. Hoje a palavra não é sentimental. Tá bom? Vamos respeitar, né? Não tô falando nada de sentimental não, tá, gente? Eu tô falando da vinda de Jesus Cristo, o único Deus. Que é aquele lá de cima, né? A
A Bíblia fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas são acrescentadas naturalmente, segundo a vontade de Deus. É o que Ele quiser. Né? Então, eu estou falando do quê? Do reino de Deus. Da vinda de Jesus, o único. Aquele lá do céu. Está sentado à destra de Deus. E outro igual não há. É da vinda dele que eu estou falando. Não estou falando de nada dessa terra. Então, o dia aceitável é hoje. Não é dia aceitável de vida sentimental. Não estou falando de vida sentimental. O dia aceitável de aceitar Jesus Cristo. Aquele lá de cima. Porque amanhã pode ser muito tarde. Esses dois homens, eles podiam imaginar que eles iam morrer na mesma época? Não. Eles não sabiam que eles iam morrer na mesma época. Eles não sabiam. Então a gente não sabe nem o dia nem a hora. Pode ser agora. Muitos não acreditam na vinda de Jesus. Mas você sabe o dia que você vai? Você não sabe. Jesus já veio para minha tia. Minha tia faleceu. Jesus já veio para meu irmão. Meu irmão faleceu. Jesus já veio para meu avô. Jesus já veio para todos aqueles que já faleceram. Já veio. A gente não sabe o dia que ele vai vir, mas nós vamos sair daqui. E será que nós estamos preparados para encontrar com o nosso Deus? Aquele lá de cima, tá, gente? Não estou falando de homem, não. Estou falando do único. Jesus Cristo. Se hoje pedirem a sua alma, se Jesus hoje pedir a sua alma, o que tu tens preparado? Para quem será? O que eu tenho preparado? Para quem será? Eu não estou falando de pecado, gente. A gente tem pecado? Tem. Mas quem tem Jesus tem o perdão dele. Né? A gente peca a todo momento. No falar, no pensar, no agir. A gente peca a todo momento. Mas aí quem tem Jesus, tem o perdão dos pecados. Tem, sabe? Tem oportunidade de ganhar a salvação através do perdão dele. Existe essa diferença. Maria, como é que eu faço para adquirir salvação? Procura uma igreja mais próxima de sua casa, evangélica. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador e permanece lá até o fim. Igreja não salva. Igreja não salva. Mas é o único jeito. Quem salva é Jesus. Mas lá você vai ter direcionamento. Lá você vai escrever o seu nomezinho lá no livro da vida. Tem que ser assim. Existe tanta igreja hoje em dia.
pode escolher a qual você vai se adaptar mais. Por causa da doutrina, né? Por causa dos costumes. Depois que morrer, segue-se o juízo. Não dá mais para se arrepender depois que morrer. Não dá mais, já era, acabou. Segue-se o juízo. Não dá mais para ir na casa de ninguém avisar filho de ninguém, irmão de ninguém, pai de ninguém, tio de ninguém. Ele falou, pai Abraão, então manda, se não dá para refrescar minha língua, manda alguém na minha casa para que dê testemunho desse lugar de tormento onde eu estou queimando. Para que eles não venham para cá. E o pai Abraão falou que não dava para ele ir lá fazer isso. Então, só as igrejas estão fazendo esse trabalho. Falando de Jesus, falando da salvação. O dia aceitável é hoje. Eu vou fazer uma oração, porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém vá para esse lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Vai ficar sendo queimado e sendo comido por bicho eternamente. Gente, nossa, hein, Mário, que palavra dura. É melhor você ouvir isso hoje e aceitar Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E ir para lá. E Deus não quer que você vá para lá. A Bíblia diz que depois que o Evangelho for pregado no mundo todo, então virá o fim. Gente, falta muito pouco. E tem gente que não acredita. Mas aquele que não acreditar já está condenado. E Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não quer te condenar, ele quer te dar vida. Ele não quer te condenar, ele quer te dar salvação. Mas é para quem crê. Depois que morrer não adianta. Se você não atentar para essa palavra, se você não aceitar Jesus, amanhã pode ser tarde, você vai lembrar dessas palavras e não vai ter mais jeito. Aí você vai falar, cadê aquela doida? Cadê aquela doidinha que falava de salvação na internet? E não vai ter mais jeito. Eu não vou poder fazer nada por você. Na verdade, eu não posso fazer nada por você. Eu posso só te dar o direcionamento. Que é o quê? Falar para você procurar uma igreja mais próxima de sua casa. E aceitar o único que pode salvar. Que é Jesus Cristo. E agora eu vou encerrar fazendo uma oração por você. No próximo vídeo eu vou contar mais um testemunho forte. Uma coisa que Deus fez na minha vida. Um milagre. Agora eu vou estar orando por você que quer aceitar Jesus. E depois você vai procurar uma igreja mais próxima de sua casa. E dizer que você quer ir para o céu. Que você quer permanecer, que você aceitou Jesus. E que você quer escrever o seu nome no livro da vida. Vai falar com o pastor. Faça isso hoje, já, antes que seja tarde demais, porque o amanhã não te pertence. O amanhã não te pertence. É muito sério, não brinque com essas coisas. Porque uma vez indo pra lá, não tem mais como fazer mais nada. Acabou. Acabou. A gente se preocupa muito com essa vida aqui que vai passar. Tudo é passageiro, tudo vai passar, tudo. Tudo vai passar.
A gente deixa de se preocupar com aquilo que é eterno, que é o céu. A gente deixa de se preocupar com aquilo que é eterno, que é a salvação. A gente se preocupa com essa vida aqui, só com essa. Então preocupe-se com aquilo que é eterno, em primeiro lugar. Preocupe-se com a salvação da sua alma. Não é brincadeira, é sério demais. Depois que morrer, segue-se o juízo. Céu ou inferno, qual é a sua escolha? Estou falando de salvação, não estou falando de vida sentimental, nem de ninguém da terra. Estou falando do céu mesmo. Qual é a sua escolha? Então, se você quer aceitar Jesus, eu vou orar por você aqui agora. Depois você vai procurar uma igreja evangélica para confirmar. Para escrever o seu nome lá no livrinho. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego essa vida nas tuas mãos, que está te aceitando como único e suficiente Salvador. Espírito Santo, toca nessa vida. Dá a ela certeza de salvação. Dá a ela desejo de salvação, meu Pai. Leva essa pessoa, meu Pai, para a tua casa, para que ela confirme que ela está te aceitando. Dá desejo, meu Pai. Espírito Santo, entra lá, faz morada, muda tudo, transforma tudo. Eu entrego essa vida na palma das suas mãos, que está aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Aumenta a fé dela, abençoa essa vida, direciona para o lugar certo que o Senhor tem aparelhado para ela, para ela congregar e ficar lá até o fim, meu Pai. Dê a ela, Pai, a salvação, para ela e para a casa dela, meu Pai. Ela está te aceitando. Ela está te aceitando, meu Senhor. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Eu entrego essa vida na palma das suas mãos. Fala com ela, palestra, dá desejo de orar, dá desejo de buscar as coisas que são de cima. Desejo de te buscar, meu Senhor. Toca lá, Espírito Santo, transforma, muda tudo. Eu entrego essa vida na palma das suas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Agora você vai procurar uma igreja mais próxima de sua casa e vai congregar lá. Uma igreja evangélica. Não importa o título da igreja, desde que seja evangélica, tá bom? Fica firme. Não desiste. Não gostou de uma, não gostou da metodista, vai para a batista. Não gostou da batista, vai para a wesleyana. Não gostou da wesleyana, vai para a assembleia. Não gostou da assembleia, universal. Mas procure uma. Procure uma. É de Deus, sim. Agora você não pode resumir todas por causa de uma decepção que você teve em uma. O ser humano é falho. É que tem um lugar certo onde Deus tem aparelhado. Você tem que entender que não são as pessoas. É que Deus às vezes quer tirar a pessoa de um lugar e a gente fica assim no comodismo. Eu tô cômoda, eu tô, sabe? Cômoda, vamos supor, numa igreja. E Deus quer me levar para outra, Ele tem um trabalho contigo em outro lugar. Se você não tiver um problema, você nunca vai sair dali. Então, às vezes, tem coisas que contribuem. Entendeu? Porque Deus, às vezes, tem uma obra contigo em outro lugar. Quer te usar em outro lugar. Quer falar contigo em outro lugar. Então, às vezes, você vai para um lugar que você não é bem recebido. Isso acontece. Não desista. Vai procurando. Toda esquina tem uma. Vai ter uma que você vai se sentir bem. Vai ter uma que você vai gostar, vai querer congregar, e lá você vai ficar até Jesus voltar, ou até Ele te levar para outro lugar. Às vezes a gente pensa que a gente vai ficar num lugar para sempre. Estou falando de igreja, não estou falando de vida sentimental, tá, meu povo? Em nome de Jesus, vamos vigiar. Estou falando de igreja, né? Às vezes você acha que você vai ficar numa igreja, numa congregação, para sempre. E Deus
Deus quer, às vezes, já te usou ali bastante num grupo, já te usou ali bastante para dirigir um grupo qualquer. No louvor, na palavra. Agora ele quer levar você, vamos supor, para uma outra. É o que eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas entram numa igreja e se decepcionam. Aí vai para o mundo. Não. Você não pode se decepcionar e ir para o mundo. Você tem que perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você se decepcionar numa denominação, vai para outra. Estou falando de igreja, não estou falando de mulher nem de homem, nem de vida sentimental, estou falando de igreja. Se você um dia se casar, é para sempre. Tem que ver antes. Eu não estou falando de vida sentimental, tá bom? Estou falando de igreja. Denominação. Né? Não estou falando de vida sentimental, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Estou falando de igreja. Então, você... Toda esquina tem uma, gente. Toda esquina tem uma. Com doutrinas diferentes, com costumes diferentes. Não tem desculpa. Ah, mas eu não quero. O que você quer? A eternidade, ficar no lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre? Então cuida hoje de procurar um lugar que vai te ajudar a ir para um lugar bom de repouso eternamente. Se arrepender depois não tem jeito. Tá tão tranquilo hoje em dia. As doutrinas, os costumes não são mais como antigamente. Hoje em dia você pode cuidar do seu cabelo. Você pode, né? Tem igreja que nem a roupa mais tá tão... Né? Hoje em dia não tem desculpa nem de doutrina. Ah, não vou poder usar isso. Não, isso aí é o Espírito Santo que vai moldar. Com o tempo, entendeu? Vai mudar com o tempo. Tem pessoas que ontem estavam de um jeito. Só na carne, só na carne, só na carne. Só de frente pro açougue, né? Hoje em dia você olha, você nem acredita. O Espírito Santo é que convence. O Espírito Santo é que palestra. O Espírito Santo é que muda. O Espírito Santo é que resolve. É o Espírito Santo. A gente não pode fazer o trabalho dele. Qual é o seu? Você já fez, já aceitou Jesus aqui. Agora você vai procurar uma igreja mais próxima de sua casa e confirmar. Receber uma oração lá também. Escrever o seu nomezinho no livro da vida. Procurar o culto de libertação. Procurar o culto público. Culto da palavra. Tudo isso. Não precisa estar na igreja todo dia, não. Você não precisa estar na igreja todo dia. Você precisa ir lá, confirmar com o pastor, dizer que você aceitou Jesus na internet, né? E você quer confirmar e quer escrever o seu nomezinho lá. Só isso. Vai uma vez por semana, se for o caso, né? Vai uma vez por semana. Uma vez por mês. Procura o trabalho de libertação. Procura saber o dia do trabalho de libertação. Tá bom? Que Deus fale melhor no teu coração. Leve muito a sério tudo que foi dito aqui, porque é verdade. Deus não quer que você vá para aquele lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Deus tem para você um lugar de repouso. Para você viver lá eternamente. Tá bom? Que Deus fale melhor no teu coração. Procura uma igreja, confirme que você aceitou Jesus. Fala lá pro pastor, ó, na internet, aceitei Jesus lá na internet, com uma irmãzinha lá, a irmã Érica. Agora eu quero confirmar aqui, o que eu faço? O pastor vai te ajudar e te direcionar.
E a gente vai se encontrar um dia lá no céu. Eu creio, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, fale melhor no teu coração. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe. Esse Lázaro aqui não é aquele amigo de Jesus que morreu, Jesus ressuscitou ele, não. Isso aqui é outro Lázaro. E ele era um mendigo. Ele ia na porta de um outro homem mendigar. Todos os dias ele comia os farelos que caíam da mesa desse homem. E eles morreram na mesma época. Eles morreram na mesma época. E esse homem, ele foi para o inferno, foi para o Hades. O inferno não, ele foi para o Hades, lugar de tormento. E Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão, lugar de repouso. Né? Por quê? Hoje em dia, quem morre sem Jesus não vai para o inferno, vai para o Hades. Hades é um lugar de tormento. Hades é um lugar de tormento. E quem morre com Jesus vai para o lugar de repouso descansar, que se chama o seio de Abraão. Né? E esse homem, lá no Hades, Deus permitiu uma coisa que não existe. Porque a Bíblia diz que uma vez que você morre, segue-se o juízo. Quem está no inferno não vai para o céu. E quem está no céu não vai para o inferno. E nem volta para a terra. Nem volta para a terra. Não tem como. Só que eu acho que para escrever essa passagem aqui, Deus permitiu que aquele homem, lá do Hades, lá do lugar de tormento, tivesse uma visão privilegiada. Visse o Lázaro mais uma vez. Lázaro estava passeando com o pai Abraão. Ele estava no seio de Abraão, passeando com o pai Abraão. E ele olhou aquele homem lá do Hades, lá do lugar de tormento. Ele olhou e disse assim: Pai Abraão, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro, o mendigo, molhe o dedo e me refresque a língua. Gente, tô difícil para me ler que eu tô sem óculos, sabe que eu não enxergo, né? Mas estamos indo. Me refresco a língua porque estou atormentado nesta chama. Que diz que o inferno é uma chama que não apaga. É uma chama que não apaga. É fogo que não acaba. Diz que lá também tem bicho, aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Lá no Hades, né? Marcos, capítulo 9, versículo 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Uma vez indo para lá, é inferno eterno. Quando vem o verão quente, a gente diz que o inferno é aqui. Só que aqui a gente tem sombra, não é verdade? Aqui a gente tem um ar-condicionado, quem tem, né? Um ar-condicionado, ventilador, a praia, a piscina. A gente não está no inferno, não. Como eu acabei de ler, no inferno, lá no Hades, no inferno, no lugar de tormento, o fogo nunca apaga. E nem o bicho nunca morre. É um lugar terrível. Tem pessoas que se suicidam, tiram a própria vida, achando que vai ter descanso nos seus sofrimentos. Tiram a própria vida, achando que vai resolver, vai descansar e não vai.
vai para um lugar pior, ser queimado, comido por bicho eternamente. Por quê? Porque tirou a própria vida, porque se matou antes do tempo. O inferno não é aqui não. Isso aqui não tem nem comparação com o inferno. E lá é eterno. Uma vez que vai para lá, não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. E o pai Abraão disse: lembra-te que recebeste os teus bens em vida, Lázaro somente males. Aquele homem que foi para o inferno se arregalou na terra. Teve tudo do bom e do melhor. Enquanto o mendigo Lázaro, ele sofreu muito na terra. Se você é cristão, tem uma vida de sofrimento, de tormenta que nunca acaba, saiba que grande é o seu galardão no céu. Ah, irmão, é mendigo vai para o céu e quem trabalha, quem tem uma vida boa vai para o inferno? Não. Isso aqui está na Bíblia, foi uma passagem. Você ter uma vida boa na terra, se você aceitar Jesus, você também vai para o céu. Quem te dá passagem para o céu não é você ser miserável. Não. Quer dizer, o mendigo foi que morreu na cruz? O pobre foi que morreu na cruz? Não. Quem morreu na cruz foi Jesus. A salvação é só através dele. Então tem que aceitar ele e permanecer até o fim. Isso aqui foi só uma passagem bíblica que aconteceu e foi escrita. Tá entendendo? Não tem nada a ver. Você pode ter tudo do bom e do melhor na terra. Ser uma pessoa muito bem sucedida, e se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Porque é o próprio Deus que te dá prosperidade. Salomão era um homem muito rico. Davi. E quem deu prosperidade para eles? Foi Deus. Eu sou a favor da prosperidade. Queria eu me abraçar com as duas mãos e muito feliz. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia abraçar com as duas mãos, ia ser muito feliz. Não é você não ter dinheiro que vai te levar para o céu, não. Quem leva para o céu é Jesus. Não é o mendigo, não é o pobre. Não, isso aí não tem nada a ver. Jesus, ele não tinha dinheiro, ele não ostentava o dinheiro, ele não tinha nem onde inclinar a cabeça. Entendeu? Mas ele se vestia muito bem, de linho puro. Ele se vestia muito bem. Não é isso. Davi era riquíssimo. Salomão e outros mais. Quem deu a riqueza para eles? E eles não estão agora repousando no seio de Abraão? Estão. Então não é isso. Isso aqui é só uma passagem bíblica. Como eu queria falar de salvação, eu como já falei de outras, eu queria trazer essa aqui para mostrar para você a importância de aceitar Jesus e permanecer até o fim. Para não ir para um lugar de tormento onde o fogo nunca apaga. Está escrito em Marcos, como eu já falei, capítulo 9, versículo 44, onde o fogo nunca apaga. E o bicho nunca morre. O que o pai Abraão respondeu para aquele homem? Lázaro teve somente males e agora está sendo consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte
de que não dá para passar daqui para vós e não poderiam nem de lá para cá e nem de cá para lá. Então, se você quer aceitar Jesus, eu vou orar por você aqui agora. Depois você vai procurar uma igreja evangélica para confirmar. Para escrever o seu nome lá no livrinho. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego essa vida nas tuas mãos, que está te aceitando como único e suficiente Salvador. Espírito Santo, toca nessa vida. Dá a ela certeza de salvação. Dá a ela desejo de salvação, meu Pai. Leva essa pessoa, meu Pai, para a tua casa, para que ela confirme que ela está te aceitando. Dá desejo, meu Pai. Espírito Santo, entra lá, faz morada, muda tudo, transforma tudo. Eu entrego essa vida na palma das suas mãos, que está aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Aumenta a fé dela, abençoa essa vida, direciona para o lugar certo que o Senhor tem aparelhado para ela congregar e ficar lá até o fim, meu Pai. Dê a ela, Pai, a salvação, para ela e para a casa dela, meu Pai. Ela está te aceitando. Ela está te aceitando, meu Senhor. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Eu entrego essa vida na palma das suas mãos. Fala com ela, palestra, dá desejo de orar, dá desejo de buscar as coisas que são de cima. Desejo de te buscar, meu Senhor. Toca lá, Espírito Santo, transforma, muda tudo. Eu entrego essa vida na palma das suas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Agora você vai procurar uma igreja mais próxima de sua casa e vai congregar lá. Uma igreja evangélica. Não importa o título da igreja, desde que seja evangélica, tá bom? Fica firme.